Bom, pessoal, então, hoje a gente vai começar a segunda parte da disciplina, tá? Que a gente vai falar, após vocês terem estudado a questão da parte mais molecular, ferramentas que são utilizadas, o que que a gente vai precisar, né, da primeira parte e algumas coisas novas para a gente poder fazer a geração de organismos geneticamente modificados, o que que a gente trabalha dentro da área de engenharia genética, o que que isso é importante vocês saberem, tá? Então, para começar, essa primeira semana ela é mais tranquila, a gente vai falar um pouquinho sobre como que a gente pode fazer a construção de genes quiméricos, ou a filosofia por trás de genes quiméricos, ou como que a gente pode diferenciar genes quiméricos de quando a gente faz, por exemplo, a clonagem com fusionamento de proteínas, tá? Que é uma diferença. Aí, à medida que eu for falando, aqui é pós-graduação, vocês podem ficar à vontade para abrir o microfone, me interromper, caso tenha qualquer coisa, tá? E eu vou estar aqui com a apresentação e o chat aberto também, se alguém quiser postar no chat a dúvida, ou fica à vontade, tá? Pode abrir o microfone. Eu dei uma olhada, assim, por alto no pessoal, eu vi que muita gente é da genética, né, nesse semestre. E, assim, a gente vai ter uma parte na disciplina que a gente vai falar bastante mais da parte genética clássica, por assim dizer, e depois, mais para o final, mais na parte de genética molecular, tá? Tentando mostrar, de uma forma geral, como que a gente pode aplicar essas duas ciências para chegar, por exemplo, em tanto identificação de genes candidatos, como, por exemplo, na produção de organismos geneticamente modificados. Então, a gente vai fazer isso ao longo da disciplina, e no final da disciplina, a última semana, o que eu faço é dar uma aula bem rápida sobre a questão de proteção de cultivares, sobre patentes, né, como que isso é feito, e explicando um pouco por que, por exemplo, boa parte da ciência, que eu quero dizer, no sentido de universidades, está um pouco atrás nessa questão de desenvolvimento de material, tá? A gente vai ver que o grande problema mesmo não é o conhecimento, é mais a questão financeira mesmo, né? O processo de geração de cultivares, ele é bem demorado e bem custoso, tá bom? Bom, então, como eu disse, vai ser assim que a gente vai conduzir a disciplina. Só um outro porém, na semana de novembro, eu vou ter um período que eu não vou estar aqui, tá? Eu vou tentar deixar algum exercício, alguma coisa para vocês, acho que 2 semanas. E na semana que vem, eu estou na disciplina BQI 101, tá? Eu achei que eu iria começar com vocês só na outra semana, então semana que vem eu dou aula a semana toda na 101, mas vai ter aula normal com vocês. O que eu vou fazer? A gente vai começar a aula às 10, mas eu vou acabar a aula às 11, porque às 11 eu tenho que começar a aula lá na outra disciplina. Isso vai ser tanto na segunda e quarta, tá? Então, semana que vem a aula vai ser um pouquinho mais curta, tá? Só para a gente já deixar isso. E depois, no mês de novembro, também tem essas 2 semanas aí que eu não vou estar. Eu vou devolver o que eu vou fazer, tá bom? Mas se precisar marcar fora de horário, essas coisas, tranquilo, tá bom? Bom, então, vou passar com vocês aqui da seguinte forma, eu vou passando alguns slides, algumas coisas que eu gostaria de comentar, que eu acho que é importante vocês saberem, depois vai ter uma parte que a gente vai discutir artigo ao longo das disciplinas, né, e finalizando com o nosso trabalho, tá? Aí, qualquer dúvida que vocês tiverem relacionada a esses tópicos, né, pode me interromper ao longo da aula, pode perguntar no final da aula sobre alguma dúvida que ainda ficou, ou passe e-mail, né, a gente pode ver isso depois também, tá bom? Bom, então, quando a gente pega para falar sobre a construção de genes quiméricos, tá? Antes de entrar em genes quiméricos, a gente vai entrar agora numa parte que a gente vai depender bastante da genética molecular, tá? Então, genética clássica, a gente pode pegar lá os livros da genética básica, vai ter a questão de Mendel, vou falar disso bastante quando eu começar a falar no nosso próximo tópico sobre genética direta, mas agora a gente precisa trazer parte de outras ciências para melhorar uma ciência. O que eu quero dizer com isso? Olha só, ao longo dos anos, muita coisa foi desenvolvida, só que às vezes chega um ponto que a ciência para, e hoje a gente vive uma época da multidisciplinaridade. O que quer dizer isso? A gente precisa ter conexões de ciências, né, de diferentes áreas do conhecimento para que a gente possa evoluir. Então, falando de biologia molecular, para quem não é da área, para alguns isso vai ser muito simples, tá? Mas para quem não é a explicação do fluxo de informação genética dentro de um sistema biológico, tá? Esse conceito foi proposto em 1958 num paper da Nature pelo Francis Crick.
tá? Para quem ainda tem alguma dúvida, olha só, a gente tem aqui, por exemplo, o DNA, tá? E o DNA, quando ele faz a replicação, tá? Ele faz a replicação e está replicando ele mesmo, tá? Quando ele faz a transcrição, ele está fazendo uma cópia numa outra molécula, tá? Professor, Pode falar. que o Breno, o senhor está projetando a tela? Não. Ah, não foi não, desculpa. Deixa eu Não. colocar. Perdão, gente. É que eu começo, eu já projeto, devo ter esquecido. Deixa eu colocar aqui. Vai chegar aí agora. Eu coloquei para gravar, esqueci de projetar, desculpa, gente. Prontíssimo. Obrigado, professor. Beleza. Então, obrigado a vocês. Tá, então eu tenho o DNA, esse DNA ele sofre replicação, quando ele faz o processo de transcrição, ele vai dar origem ao RNA, tá? E esse RNA depois vai dar origem à proteína. Eu só chamar a atenção aqui a 2 pontos aqui, que muitas vezes a gente não para pensar. Quando a gente fala em transcrição, eu quero que vocês lembrem de transcrever. Transcrever, gente, um texto, por exemplo, se alguém chegar assim para vocês, orientador, vou digitar alguma coisa para você, escreve aí. Você está transcrevendo, tá? Você está pegando o que o seu orientador está falando e você está colocando no papel. Tanto que quando a gente pega, por exemplo, de DNA para RNA, a gente está fazendo uma transcrição, a gente está utilizando um código parecido, tá vendo? Só muda aqui T por U, mas o código é muito parecido, tá? Agora, quando a gente fala em tradução, a gente está falando em tradução. Você está falando em mudança de idioma. É como se o seu orientador falasse em inglês e você escrevesse em português, que é o caso aqui, ó, de mRNA para a proteína ou polipeptídeo, tá? Você tem uma mudança de código, tá? Por isso que a gente vai falar isso de tradução, tá? Só que isso aqui foi o dogma proposto lá em 1958, ele já foi atualizado. A gente sabe que o DNA pode se replicar, assim como o próprio RNA pode se replicar. Um exemplo, até o vírus do Covid, um vírus com base em RNA. Esses vírus têm um material genético em RNA, tá certo? Então, assim, só é importante a gente lembrar desse conceito, que eu vou voltar algumas vezes falando de transcrição. Olha lá na transcrição, olha na tradução, tá? Então, eu vou estar passando alguns conceitos bem básicos aqui, agora eu não sei porque que meu mouse está funcionando. Tá? Então, no fluxo da informação genética, outra coisa que é importante. Aqui a gente vai falar de plantas, tá? Plantas são organismos eucarióticos, tá? Esses organismos eucarióticos, o processo de transcrição e tradução, ele é mais complexo do que em procariotos. A gente tem compartimentalização. Então, geralmente, a gente produz um pré-mRNA, a gente produz um primeiro mRNA, que esse mRNA ele vai sofrer modificações pós-transcricionais, tá? Então, por exemplo, adição de cap, splice, adrenilação, entre outras coisas, tá? Gerando um mRNA maduro. Esse mRNA maduro, ele vai para o citoplasma e lá que ele vai dar origem à proteína, vai sofrer a tradução. Ao passo que no procarioto, olha só, tudo acontece no mesmo local, não tem intron, apesar que já está provado que em alguns casos pode ter, tá, gente? Existem algumas exceções, mas geralmente é muito mais fácil. E isso, inclusive, vai dar origem à complexidade do organismo. Pensa só, se eu tenho mais passos aqui, isso aqui vai ser mais demorado, mas também, da mesma forma, vai ser possível ter mais regulação, ao passo que o outro caso não, né? Vai ser muito mais fácil, tá? Outra coisa que eu queria mencionar com vocês, que tudo isso nós vamos falar lá na frente, tá? Ao longo da disciplina. A gente tem promotores. Promotores são regiões onde a gente tem ligações de proteínas, que a gente chama de fatores de transcrição, que vão transcrever esse gene, tá? Assim como a gente tem os enhancers, que vão auxiliar nesse processo. Tudo isso que eu estou falando, gente, é só uma recapitulação rápida. Se alguém está tendo dificuldade nisso, eu recomendo fortemente que pegue os livros, né? Os livros básicos e dê uma lida num livro de biologia molecular ou um livro de bioquímica na parte, né, a terceira parte do livro, que é a parte de biologia molecular, tá? Então, quando a gente pensa, por exemplo, no início da transcrição, tá, vai estar aqui a enzima que vai transcrever um mRNA, essa enzima, quando ela se acopla lá, existem fatores disputando essa enzima. E esses fatores, né, a associação desses fatores vão determinar se
se aquele gene vai ser transcrito ou não. Alguém pode falar, Max, por que você está falando tudo isso? Gente, lá na frente eu sempre vou estar comentando sobre essas coisas. Por exemplo, na hora que você for fazer a transcrição ou for fazer uma planta geneticamente modificada, se ela não estiver transcrevendo, não vai dar. Se tiver um efeito de posição, esse efeito de oposição vai influenciar nos enhances que vão influenciar na transcrição que vai dar origem à proteína do seu transgênico, né? Então, a gente tem que ter tudo isso acoplado, tá? E quando a gente pensa também no mRNA, gente, tá? Até quando a gente vai para o laboratório, na hora de fazer a clonagem, o Humberto mostrou para vocês, vai clonar o gene aqui, né? Aí dá os vários sistemas lá. Quando a gente vai para o laboratório na hora de clonar, você pode clonar, olha só, no caso de um gene de plantas, é um eucarioto. Quando você produz esse primeiro mRNA, que a gente chama de pré-mRNA, ele não está totalmente processado. Você vai utilizar esse pré-mRNA para fazer um transgênico? Geralmente a gente não faz isso. Mas e se tiver um splice alternativo, se tiver uma outra alternativa para esse transcrito, qual que eu vou utilizar? Daí vem os problemas, né? Que tudo precisa ser pré-definido antes da gente começar a seguir com o nosso trabalho, que vai ficar claro para vocês lá no final da disciplina, tá? Então, aqui, por exemplo, quando a gente pega o mRNA, se esse aqui, por exemplo, mesmo que ele seja o mRNA maduro, além de ter a região que está em vermelho aqui, que vai dar origem à proteína, a gente também tem uma região que é chamada de UTRs, tá? Untranslated Regions. São regiões que são transcritas, ou seja, vai para o RNA, mas elas não são traduzidas, não vai para a proteína, tá? Só recapitulando isso também. Tá? E quando a gente fala, por exemplo, do pré-mRNA, essa figura deixa bem claro para a gente, ó. O pré-mRNA, você tem partes que vão para a proteína final e partes como essa daqui que não vai para a proteína final, são introns, tá? São regiões que podem ter reguladores ali dentro, tá? Pode ser regiões que em outros tecidos elas podem funcionar como exon, tá? Mas no caso aqui, ó, é produzido um pré-mRNA que vai dar origem a um mRNA, que depois vai dar origem a uma proteína, tá? E quando a gente fala que isso é importante no caso da regulação, é porque existem N casos em plantas, não só plantas, mas em outros organismos, do chamado splice alternativo, tá? Então, você pode, por exemplo, no caso de um procarioto, olha só, no caso de um procarioto, você vai ter, né, uma sequência lá dentro, onde você vai ter a ligação aqui, né, por exemplo, do ribossomo, né, do ribosome binding sequence, que está aqui, e você daria origem, por exemplo, a uma proteína aqui ligaria outro ribossomo, daria outra proteína, aqui ligaria o ribossomo, daria outra proteína, tá? 3 proteínas produzidas diferentemente, com base em 3 sequências, né, ali dentro. Agora, no caso do splice alternativo, a grande vantagem é que se você tem, por exemplo, uma sequência aqui, está representado. Você pode manter esse pedaço e esse pedaço, você tem a proteína normal. Ou você pode manter apenas essa daqui, você tem uma segunda proteína. Tá, Max, mas onde que isso vai influenciar ao longo da disciplina? Bom, se você está trabalhando para sua tese de doutorado ou para sua dissertação de mestrado, ou você está pensando em fazer um cultivar, tá, para agroindústria, por exemplo, você tem que saber se existe um splice alternativo, porque dependendo, o que você está procurando não é a proteína normal. Dependendo, é uma variante, um splice alternativo dessa proteína que vai ter a característica, tá? E aí você vai ter que fazer o desenho, a clonagem, para seguir em frente todo com base nessa proteína derivada, tá bom? Mas mais para frente nós vamos falar bastante sobre isso, tá? Que eu não vou falar não, algumas coisas eu vou pular, tá, gente? Porque, assim, tem muita informação em tudo aqui, vai ter o slide lá, qualquer coisa, se alguém ficar com alguma dúvida, pode me perguntar. Bom, só que para a gente falar a respeito do splice, tá? Eu tenho esse slide aqui, né, que eu disse que eu não vou comentar, que é como que isso é feito. Existe uma sequência de fatores acessórios aqui que vai determinar se isso aqui vai ser um exo ou isso aqui vai ser um intro. E isso vai depender de cada tecido, por exemplo, vai ter essa disputa desses fatores, tá? Agora, para nós aqui, que é o tema que eu gostaria realmente de falar nessa área, é a respeito de como
tá certo que a gente pode ter evolução de genes, porque para eu falar de genes quiméricos ou de proteínas fusionadas, a gente tem que entender inicialmente como que um gene evolui, tá? Então, como que eu vou entender como que surge um novo gene? Para pensar o seguinte, gente, olha só. Segundo a teoria da evolução, começamos a evoluir a partir de organismos mais simples, né? E esses organismos mais simples, à medida que foram passando os anos e acumulando mutações, novas sequências foram aparecendo até que deu origem a novos domínios, novas proteínas e assim sucessivamente, tá? Mas como que aparece uma sequência? Imagina só, você tem uma sequência, tá? E como que dessa sequência aparece um gene? Bom, a primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte, qual que é a característica de um gene? Para aquele gene dar origem a uma proteína, eu preciso ter um códon de inicialização, tem que formar um ATG, e tem que formar um códon, né, um códon de parada, TAG, TAA, TAG, TAA, tem mais um, TG, TAA, TGA, tá? Beleza, mas para aparecer isso numa sequência de DNA, isso tem que ter vindo de mutações. Aí eu queria fazer uma pergunta para vocês aqui. Mutação, gente, é algo aleatório, isso aí todo mundo acho que já está cansado de saber, mas mutação é algo bom ou é algo ruim? Bom e ruim, né? Por quê? É bom porque cria toda essa variação, né? Essa variabilidade e que oportuniza a gente, né? Vamos dizer assim, os organismos, né? Se adaptarem ao ambiente conforme o ambiente também vai mudando, né? Sim, ô Lúcio, eu te pergunto uma coisa. Com relação à mutação, de um modo geral, você acha que quando ela acontece, de modo geral, ela é favorável ou desfavorável? Ah, desfavorável, eu acredito. A grande maioria é ponto final. Alguém discorda? Acho que depende de onde vai acontecer essas mutações, né? Por exemplo, em genoma de plantas, né? Muitas regiões não codificam genes, né? Não, sim, mas de um modo geral, É. pensa assim, de um modo geral, você acha que a mutação, ela tende a ser favorável ou desfavorável? Concordo com você, tá? Não estou discordando de você, não. Acho que muitas mutações são neutras, você não vai ver nada. Nada. De um modo geral, ela tende a ser maléfica, não tem? Ela vai, pelo contrário, ela vai diminuir o fitness da. Sabe como que eu ensino isso na graduação, quando eu preciso falar? Vou dar um exemplo para vocês, ó. Imagine, tá? Eu fui contratado pela Ferrari para ser o engenheiro de Fórmula 1 da Ferrari. Tá certo? Sou engenheiro de Fórmula 1 da Ferrari. Vou chegar no meu primeiro dia. Eu entendo de Fórmula 1, que é uma beleza, sem nada. Tá? Sem nada de Fórmula 1. Eu chego lá o primeiro dia. Aí eles todos estão esperando eu chegar lá e fazer algo de outro mundo. Eu vou lá e eles falam, ó, você tem direito a fazer uma alteração no carro. Eu vou lá e faço uma alteração no carro. Pergunto, qual a probabilidade dessa alteração ser boa? Acho que é baixa. Uhum. Quase impossível. Quem aposta em mim aqui? Ninguém vai apostar. Mas e se pela aleatoriedade da coisa, eu fizer uma alteração numa asa lá, dar uma dobrinha na asa e o carro andar mais? O que vai acontecer? A Ferrari vai ganhar a corrida, a próxima, a outra, todo mundo vai querer saber o que a Ferrari tem, vai querer copiar o que a Ferrari tem, até que isso vai ser fixado em todos os carros e não vai ter mais diferença para ninguém. Sim, só, lógico que eu não sou da área de evolução, de nada, nunca nem fiz disciplina com base no que a gente estuda, só colocando um exemplo para vocês. De um modo geral, a mutação ela é deletéria, vai trazer um problema, porque a gente teve uma evolução ao longo de muitos e muitos anos até chegar àquilo. Quando sofre uma modificação, tá? A tendência é que seja problemático, mas pode acontecer de aparecer algo favorável, tá? E quando a gente traz agora para o nosso caso aqui, como que aparecem essas mutações no genoma? Como que surgem novos genes? Como que esses genes evoluem, tá? Então, aqui, eu não vou passar em todos eles, mas tem essa revisão aqui, tá? Eu sempre coloco o artigo aqui, caso alguém tenha alguma curiosidade, queira ver,
que é uma revisão, né, falando exatamente sobre possíveis evoluções e como que os genes evoluíram, eles podem evoluir, tá? Foi de 2013, tá? Algumas coisas estão ainda desatualizadas, mas traz bastante informação para a gente. Então, por exemplo, se você tem um gene aqui, eu vou pegar alguns exemplos só aqui, ó. Se você tem um gene, tá certo? E aí, olha só, você tem, por exemplo, vou pegar um caso que fica mais fácil de ver, um retrotransposon. Esse retrotransposon, de um modo geral, retrotransposons em genomas, principalmente que é muito comum em genoma de planta, sempre quando eles vão ter mudança para outros sítios, tá? Eles geralmente fazem uma cópia dele mesmo e se migra para outro local, tá? E quando ele vai para esse outro local, em algumas vezes ele pode fazer uma cópia errada, ele pode estender um pouco mais do que ele gostaria. E caso ao lado dele tenha um domínio, às vezes quando ele vai para esse outro local, tá? Ele acaba se inserindo, por exemplo, entre dois exons, tá? Levando um domínio junto com ele. Tá? E se nesse domínio tem todos os sítios para demonstrar que aquilo ali é um exon, o que você fez? Você inseriu um novo exon. Tá? Bom, esse novo exon, qual que é a probabilidade dele ser vantajoso? Baixa. Mas pode ser que não. Pode ser que você adquira uma nova função. Pode ser que, às vezes, num primeiro momento, você inative aquele gene. Mas por milhões e milhões de anos ele vai sofrendo mutações até que possa aparecer uma nova função, tá? Tanto que nesses processos de duplicação de genoma é muito comum. O genoma se duplica, você tem duas cópias de cada gene. Um gene é mantido, o outro começa a sofrer mutação, tá? E esse outro pode depois, inclusive, começar a ter uma função um pouco diferente, ou uma expressão tecido específico, por exemplo, diferente do primeiro gene, tá? Aqui que é o caso que eu coloquei da domesticação de TE, né, de um elemento transponível, tá? Que é isso, ele entra um elemento transponível, vai ficando, até que ele vira um exo ali dentro, tá? Pode ter, por exemplo, fissão ou fusão de genes. Você tinha dois genes, tá? Os dois genes lá, aconteceu alguma coisa, uma mutação, perdeu um pedaço, aqueles dois genes, um pedaço saiu de um pedaço saiu de outro, os dois se aproximaram, às vezes dois novos domínios, tá? Ou dois domínios, cada um de um gene, tá? Ficaram próximos e deu origem a um novo gene, tá? Então, assim, eu vou falar daqui a pouquinho, vou entrar nisso, mas quando a gente vai falar de genes quiméricos, tá? É um conceito que eu gostaria que vocês saíssem dessa aula sabendo, é quando você tem isso, você gera novos genes a partir de mutações que apareçam no genoma. Quando a gente fala de proteínas fusionadas, que é o que a gente vai falar ao longo da disciplina, não. Aí você está colocando, tá certo? Duas proteínas complexas ali dentro. Você também pode fazer uma proteína quimérica? Sim, você pode fazer dependendo do seu objetivo, quando você for gerar sua planta geneticamente modificada, tá? Mas só cuidado para não confundir. Se você pega um gene e logo depois desse gene você coloca outro de forma que ambos são feitos juntos, tá? Isso aqui são proteínas fusionadas. Quando você tem um pedaço de um gene com um pedaço de outro, aí você está fazendo uma quimera, tá? E isso é comum, tá? Muitos genes, inclusive, acredite-se que surgiu dessa forma, tá? Então, só colocando aqui, pode falar. Então, seria mais ou menos assim, essa quimera, né? Você tem um pedaço do gene A, um pedaço do gene B, e aí vai ter uma proteína A, uma proteína B, e vai ter uma proteína C. Você teria, assim, a proteína A, a proteína B, e a proteína C seria um pedaço de A mais um pedaço de B. Isso. E a fusão seria o A mais o B ali na sequência, né? Exatamente, você vai ter os dois. Ok. Tá? Esse gene que você falou, gene quimera, já seria um gene funcional ou é um gene que ainda está sofrendo essas alterações aí? Não sei. Então, pode ser as duas coisas. Tá? Pode ser que um gene quimérico ainda não desenvolveu a função, mas, por exemplo, eu tenho um caso que eu coloco aqui, que é esse daqui, tá vendo? Eles fizeram um estudo de um gene quimérico, tá? O problema é que esse aqui eu esqueci de colocar, mas se jogar no Google quimérico gene, tá? Alguma coisa, esse sétima locus aqui, você acha esse artigo, tá? Esqueci de colocar, tá, gente? Vocês desculpam. Mas, por exemplo, se você pegar aqui na cadeia evolutiva, tá? Esse gene, inicialmente, ele era assim, tá? Você tinha o gene, você tinha dois exons, e aí você tinha um stop codon, tá? Esse símbolo aqui é o símbolo universal de stop codon, tá? Então, o gene era esse exon mais esse exon, tá?
Mas à medida que você foi subindo aqui na escala evolutiva, você vê que, por exemplo, aqui nesses pequenos primatas aqui, eu acredito, né? Não sei nem o que isso aqui é, tipo pequenos primatas. Você vê que você tem o mesmo gene, ele funciona exatamente igual, só que ele já tem um transposon inserido aqui, tá vendo? E esse transposon ainda teve a inserção de uma outra coisa que eu teria que ver o que é aqui, não sei, tá? Tá na legenda. Beleza. Aí o que aconteceu depois? Olha, desse grupo aqui para cá, perdeu-se esse stop codon. Ou seja, agora você tem esse exon podendo se juntar com isso. Mas vai se juntar? Não. Não vai se juntar, tá certo? Só perdeu o stop codon. Para se juntar, lembre-se que você precisa ter sequências aqui, tá? Que vai regrutar fatores que vai fazer com que aquilo ali se torne um exon, tá? Que foi o que aconteceu, por exemplo, aqui nesses macacos do Novo Mundo, tá certo? Então, por exemplo, nesses macacos do Novo Mundo, ou seja, após anos e anos de evolução, sei lá, bilhões de anos aqui, tá? Agora ele produz isso, junto com isso e junto com isso daqui, tá certo? Que é algo bem parecido com o que a gente tem aqui, tá? Entre humanos, humanoides, os macacos, tá certo? Ou seja, foi um gene que foi evoluído ao longo de bilhões e bilhões de anos, mas na verdade veio da inserção de um elemento de transposição, tá? E esse elemento de transposição, com o passar dos anos da evolução e mutação, ele acabou sendo inserido e virando como parte de um gene, tá? Isso é que a gente poderia chamar um gene quimérico, tá? Porque veio parte de um com parte de outro e você conseguiu, apesar que o primeiro aqui ficou completo, né? Mas é um exemplo, assim, mais ou menos, para ilustrar que foi o que eu achei, né? Para montar aqui. Ficou claro, Lúcio? Sim, professor, ficou sim, obrigado. Aí eu ia passar depois no que eu já falei, tá? Então, o gene quimérico, gente, né? Tinha o exemplo do monstro fabuloso, que era a cabeça do leão, corpo de cabra e cauda de dragão. Trazendo isso para nós, na disciplina, quimérico, sempre que você falar, é quando você mistura parte de uma coisa com parte de outra. Por exemplo, você tem um fator de transcrição que tem 2 domínios, né? Então, você sempre vai ter um domínio de ativação e um domínio de ligação. Se você pegar o domínio de ligação de um e aí você trocar pelo domínio de ativação de outro, ou seja, a ativação vai ser diferente, mas você vai ligar também em outro local, tá? Então, o local que A se ligava, esse fator vai se ligar, mas a ativação dele não vai ser igual a A, vai ser igual a de B, tá? Então, você fez a mistura aqui. Max, quanto que a gente faz esse tipo de experimento, por exemplo, no caso da disciplina Engenharia Genética de Plantas? Bom, eu já vi casos, poucas vezes, tá? Que às vezes a pessoa precisa testar se um domínio ele está funcionando ou se ele mudar um domínio na proteína dele, tá? Ele vai obter alguma coisa diferente. Então, por exemplo, o caso que eu vi, a pessoa precisava trabalhar com fosforilação. Ela não sabia exatamente se estava fosforilando ou não. Então, ela pegava a proteína completa dela e depois ela quebrava a proteína e pegava a parte que interessava, mas aí colocava ligada a um domínio de fosforilase, de fosfatado. Fosforilase, de fosforilase normal, tá? Então, fusionou, tipo assim, fez uma quimera mesmo, uma coisa que não existe na natureza, para verificar, assim, o local que ela queria levar com a fosforilação, se alterava alguma coisa na via. Então, assim, vai depender muito do estudo, do que você está buscando. Para nós aqui, o que eu quero que vocês saibam, basicamente, da aula de hoje vai ser isso. Quimérico, quando eu misturo. Fusionado é quando eu simplesmente junto A mais B, né? Igual a gente conversou. Bom, aí eu vou dar exemplos aqui, ao longo da disciplina vai ser isso, tá? Então, como que de um modo geral vai surgir um gene quimérico? Ó, geralmente é muito comum, tá? A retrotransposição, que é o retrotransposon, porque ele faz a cópia dele mesmo e vai, tá? O retrotransposon copia acidentalmente o transcrito de um gene e insere um novo local, tá? Recombinação ectópica, quando existe troca de partes do genoma que não são relacionadas, tá? Isso pode acontecer. Rearranjos, inversões, translocações, deleções e duplicações, tá? E recombinação homóloga, tá? Também pode acontecer, apesar de ser mais raro. Então, assim, são as 4 principais formas, tá? Aqui o que eu falei. Para vocês terem uma ideia, tá? Eu vou só comentar aqui, ó. Como que a gente faz para achar uma quimera, tá? Isso aqui eu achei bem interessante, esse estudo aqui, foi publicado na, acho que, DNA Research, se eu não me engano.
Deixa eu só pegar um ponteiro diferente aqui. Caneta, tá? Olha só, pensa comigo. Ih, meu mouse vai começar a travar. Sempre faz isso nesse computador. Digamos que isso aqui é um mRNA, tá? Então eu tenho meu mRNA aqui. Nesse meu mRNA, tá? Eu tenho aqui, ó, meu exon 1, meu exon 2, meu exon 3. Tá certo? Bom, quando eu pego isso daqui, do pré-mRNA, e eu dou origem ao meu gene final, meu mRNA maduro, eu vou ter isso daqui. E tem mais um pedacinho aqui que eu vou colorir para vocês, que é as UTRs, né? Aquela região que eu expliquei para vocês que é transcrita, mas não traduzida, tá? Então, eu tenho 3 exons. 1, 2, 3, tá? Exon 1, 2, 3, tá? Bom, existe um experimento, inclusive eu vou mencionar, detalhar isso mais para frente, tá? Só vou falar bem rapidamente aqui, que se chama RNA-seq, que é o seguinte: você pega a amostra de uma planta, extrai o RNA dela e sequencia tudo, tá? Simplesmente sequencia. Procura saber a sequência de tudo que está ali dentro, tá bom? Bom, se eu fizer o sequenciamento desse gene aqui, o que eu espero? Olha, geralmente são fragmentos pequenos, eu espero um monte de sequência aqui, tá? A gente faz esse sequenciamento e depois eu consigo montar isso, tá? Bom, o que os cientistas fizeram? Eles fizeram o sequenciamento, tá? E lá dentro tinha vários genes, várias sequências. Só que quando eles fizeram isso, eles observaram que apareceram 200 transcritos quiméricos. Vamos lá, com base no que vocês aprenderam agora. O que vocês imaginam que é um transcrito quimérico? Vocês conseguem imaginar? Vai ser RNAs que eles vão ter sequência de diferentes genes. Isso, exatamente. Quando eles fizeram essa análise, olha só, o que acontece? Nós, cientistas, a gente faz o seguinte, a gente vem cá, pega esses mRNA, faz montagem, análise de bioinformática, não vem o caso agora, nós vamos falar isso na parte de identificação de genes, tá? E beleza, segue em frente. Só que, e aquilo que não alinha direito? Porque quando você faz o alinhamento, essas sequências têm 50 bases. Você coloca um ponto de corte que, se não alinhar 49, você joga fora essa amostra. E o que você faz com o que joga fora? Você não usa, tá? Aí os cientistas começaram a investigar que nessas amostras que se alinham parcialmente, né, igual nesse caso desse artigo, eles encontraram 200, tá, transcritos quiméricos, com base, lógico, no mapeamento que eles fizeram. O que era isso? Tinha um gene 1 aqui, tá? Aí eu vou desenhar aqui um gene 2. Tá? O gene 2 é isso daqui, que na verdade vai dar origem a isso daqui, tá? 1 e 2. Meu mouse dá essas coisas, tá, gente? Não repara, não. 1 e 2, aqui as UTRs, tá? Isso aqui é um outro gene, nada a ver com aquele. Só que eles pegaram algumas sequências, tá? Essa sequência aqui tem 50 pares de base. E sabe o que aconteceu com essa sequência, gente? Quando eles alinhavam ela, comparavam, ela acontecia isso daqui, ó. Essa parte da sequência, ela é daqui, e essa parte da sequência, ela é daqui. Tá certo? Então, assim, isso é algo que a gente precisa investigar mais, tá? Porque quando analisar o genoma, você não vê essa proteína lá. Como que está gerando isso? Né? Como que está acontecendo isso? Pode ser um erro de sequenciamento? Sim, pode ser um erro de sequenciamento. Mas também pode ser que seja uma forma ainda desconhecida de produção de novas proteínas. Por exemplo, ó, nesse caso aqui, né, ele colocou essa proteína como exemplo, ele tinha essa proteína que ela é dessa forma aqui, tá? E ela tinha essa outra proteína não relacionada que era dessa forma. Só que quando ele fez a montagem, ele encontrou algo como isso daqui, gente. Como se fosse um pedaço dessa proteína junto com um pedaço dessa outra proteína aqui, tá? Isso ainda é muito exploratório, tem que investigar mais. Às vezes a gente não tem tecnologia suficiente para achar informação sobre isso,
mas isso já nos mostra, né, que pode haver uma nova forma aí de gerar novos genes, tá? Então, assim, só demonstrar para vocês. Tem a questão da evolução dos genes e tem essa questão que estão investigando. Eu, sinceramente, acredito que seja mais erro de sequenciamento, tá? Tem muita coisa estranha que aparece nos sequenciamentos, mas, assim, resolvi trazer isso para vocês. Tá, mas e com relação a essa questão de gerar novas proteínas, né? Da mesma forma que a gente falou de evolução de genomas, evolução de proteínas, o que é mais fácil? Tá? Vamos pensar o seguinte, olha, quando você olha plantas, domínios, de um modo geral, o domínio vai estar relacionado a uma função desenvolvida, tá? Então, você tem domínios que é comum entre vários organismos, você vai encontrar em humanos, em plantas, tá? E vai ter domínios que vão ser exclusivos de determinadas famílias. Por exemplo, os domínios exclusivos de plantas, domínios NAN, NAC, por exemplo, tá? E algumas pessoas estudando, eles falaram que a natureza é uma funilaria e não um inventor. Vamos lá, vamos tentar entender essa frase. Olha só. Como que eu gero uma nova proteína? É mais fácil eu gerar uma nova proteína criando ela do zero ou fazendo combinações de coisas existentes? É mais fácil eu pegar coisas que eu já tenho e fazer montagens diferentes e a partir disso obter uma nova função? Ou é mais fácil eu começar do zero? Imagina o seguinte, vou pôr duas situações, eu quero que vocês respondam para mim qual que vocês acham que é mais fácil. Eu vou colocar uma sequência de DNA aleatória. Uma sequência de DNA aleatória. Ali dentro vai acumular mutações ao longo dos anos, de milhares de anos, e vai gerar um gene complexo. Tá? Um gene complexo. O caso número 2. Já existem domínios, tá? Mais simples, e eu faço uma combinação desses domínios para gerar uma proteína complexa. Qual dos dois casos vocês acham que vai ser mais rápido? O segundo caso, né? Segundo. Vocês dois concordam? Mais alguém? Eu já tenho começo, né? Então, é muito mais fácil então, você pegar algo e trabalhar em cima do que você ter que construir algo do zero. Tá? Então é exatamente evolutivo, claro. Isso. Então, por isso que veio essa frase aqui que saiu na Science, tá? Do François Jacob. A natureza é uma funilaria e não um inventor. Basicamente, o que ela faz? Embaralhamento de domínios, tá? Domínios que já evoluíram, foram selecionados, sofreu pressão de seleção durante milhões, milhões e milhões de anos. A partir disso, agora é mais fácil embaralhar isso, fazer pequenas modificações neles, para eles terem as especificidades, do que eu começar a gerar coisas novas. Pode ser gerado? Pode estar surgindo novos genes? Podem, gente, nada disso é impossível, mas é mais fácil você desenvolver, tá? Então, novas sequências são adaptadas de formas pré-existentes, ao invés de serem inventadas. Então, os domínios são material comum usado pela natureza para gerar essas novas sequências, e tanto que muitas famílias de domínios são encontradas em mais de um diferente tipo de formas de vida, né? Bactéria, eucária, tem domínios que tem tanto em bactéria como tem em eucária, tá? Como da mesma forma a gente pode falar de genes. Existem genes que é praticamente igual, então a bactéria e a gente não tem diferença nenhuma, né? Porque foi tão bem selecionado ele que ao longo da evolução você não consegue mais melhorar, ele já está num grau de assertividade que você não precisa trocar mais. Exemplo, estonas, por exemplo, né? Algumas proteínas do ciclo celular, tá? São proteínas que você não tem mais modificação. A diferença de uma estona, de uma bactéria, para a gente é capaz de ser 99,9, 99, sei lá, 99,5%, tá? Às vezes troca uma coisinha ou outra. Às vezes na sequência de DNA muda alguma coisa, mas na proteína não, tá? Bom, então a importância evolutiva é isso, que você vai gerar seleção, tá? Você vai gerar diferenças, essas diferenças podem ser selecionadas e com isso você gerar novas funções, tá? Lembrem, gente, nós somos organismos complexos. Por sermos complexos, quer dizer que tudo tem que ser complexo? Não, de uma forma geral, tá? O organismo e a natureza tenta simplificar as coisas dentro do possível, tá? Vou pegar um exemplo aqui, ó, que eu acho que fica até mais fácil de entender saindo disso, tá? Que tudo em bioquímica acontece assim. Quando a gente pensa, por exemplo, dobramento de proteínas, o pessoal que já estudou isso
Tem um diagrama, né, que é famoso no livro de bioquímica, o diagrama de Ramachandran. Tem N formas de fazer o dobramento de uma proteína. Mas, de um modo geral, o método mais fácil, mais simples, é o caminho que a proteína vai tomar, tá? Eu não sei se todos vocês conhecem da universidade, né, com essa questão da distância. Alguns eu acredito que sim, outros talvez ainda nem veio para a universidade ainda, né? Mas para aqueles que não vieram, é um exemplo que eu dou, inclusive, quando eu falo sobre isso, é você ir da entrada da universidade até o PVB, que é um pavilhão de aulas, onde a gente tem boa parte das aulas da universidade. Tem N caminhos para você tomar, tá? Mas você sempre toma a reta principal, que é o caminho mais rápido, tá? Então, de um modo geral, é lógico que pode acabar seguindo por outro lado, mas é bem comum a natureza e os organismos seguirem o caminho mais rápido, o mais fácil, tá bom? Bom, aí agora que eu já falei bastante sobre genes quiméricos, vamos entrar naquilo que realmente eu gostaria de falar, que é o que a gente vai abordar mais na disciplina, tá? Eu só queria diferenciar isso. Porque assim, eu nem precisava falar, na verdade, mas porventura algum dia vocês ouvirem falar de genes quiméricos, agora vocês já sabem, tá? As proteínas fusionadas, como eu disse, você vai juntar duas proteínas, tá? Qual a função de você fazer isso? Depende. Qual o seu objetivo na sua pesquisa? O que você está buscando na sua pesquisa, tá? Então, quando a gente fala de proteínas fusionadas, aqui a gente tem alguns exemplos. Olha só, eu tenho um produto desejável aqui, tá? Onde esse produto desejável é essa proteína juntamente com essa proteína aqui, tá? Bom, qual o cuidado que eu tenho que ter? Gente, já vi N vezes pessoas errando isso em laboratório. Pensa comigo. Imagine, tá? Vocês começaram um projeto, vocês precisam ligar duas proteínas para fazer o experimento de vocês. Vocês vai fazer tudo que o Humberto explicou para vocês, vai fazer o PCR, vai fazer a clonagem, vai utilizar a ligase, tá? Faz tudo aquilo lá. Né? E coisas que ainda o Humberto nem falou, que a gente faz no laboratório. E aí, lá no final, você faz o seu experimento não dá certo. Aí passa um mês, passa 2, passa 3, você está xingando o orientador, xingando a mãe, xingando todo mundo, já está bravo e nada dá certo. E você não sabe o que está acontecendo, você está pelejando com o seu experimento, e nervoso, e nada dá certo. E aí, depois, um certo dia, você volta, resolve voltar lá no início, onde você começou aqui, que é que eu vou falar bastante, né, a respeito de fazer a fusão de proteínas, para você usar lá na frente. E aí você resolve verificar seu caderno, você não sequenciou o seu clone. Você fez o PCR, fez a clonagem e não sequenciou o seu clone. Então, primeira coisa aqui, ordem que a gente tem para quem trabalha com isso toda vez que você fizer um novo clone, que você vai fazer um material transgênico, vai fazer uma transgenia, ou vai fazer uma transformação genética, tanto de micro-organismo quanto de planta, você precisa fazer o sequenciamento do seu material. Por quê? Porque você precisa ter certeza, tá? Certeza que o que você está fazendo, tá? Está certo. E o que eu quero dizer com isso? Olhe comigo aqui, gente. Se você fizer do jeito que você está querendo aqui, tá? Olha o que vai acontecer. Você tem um promotor, lembre que o promotor aqui vai se ligar à enzima, tá? Essa enzima vai ter fatores acessórios que vão atuar nela para fazer a transcrição do seu gene. Tá, Max, mas onde que vai transcrever? Bom, depois que você fizer a transcrição desse material aqui, tá? Você vai ter essa sequência aqui, ó. Essa sequência toda. O ribossomo, ele precisa do ATG. Ele precisa reconhecer esse ATG para ele fazer a tradução. Onde que ele tem? Ele tem aqui e ele tem aqui. Geralmente a gente não faz isso, a gente não deixa dois start codon, tá? Por quê? Porque olha só, se ele começar aqui, ele pode ir todo esse caminho até achar o stop, que é aqui, tá? E ele vai gerar esse fragmento, tá? Mas também pode acontecer, não vai ser comum, tá, gente? Porque geralmente o ribossomo, quando ele vai traduzir, ele se liga no início aqui na UTR e sai escaneando, tá? É o método. Mas pode acontecer, por exemplo, de um ribossomo se ligar aqui e no seu experimento, por exemplo, aparecer apenas isso daqui,
Tá? Então, você não está tendo o seu produto completo. Então, a gente sempre tenta evitar ter outros start codon aqui. Mas isso não é o grande problema. Isso pode acontecer. Às vezes, você não tem como evitar. Tá? O problema mesmo, maior, é quando você tem, olha o caso de baixo, você tem um códon de início, ou seja, vai o ribossomo começar aqui, mas eu tenho um códon de parada aqui e um códon de parada aqui. Bom, pensem comigo, o que vai acontecer? Ó, então, primeiro, vem aqui a polimerase, faz a transcrição de tudo isso daqui. Tá? Beleza, quando o ribossomo vier aqui agora e se ligar para escanear, ele vai achar o ATG. Vai começar a vir aqui fazendo a tradução, 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 tradução. Chegou aqui, o que ele achou? Stop codon. Tá? O que acontece quando acha um stop codon? O ribossomo para aqui. Tá? Se ele parou aqui, qual que é o produto desejado que você quer? Você quer esse produto. Tá? Mas quem que você vai ter? Você vai ter só esse vermelho aqui, porque ele vai começar aqui e vai terminar aqui. Tá? Então, qual que é a regra de ouro, gente? Toda vez que você vai fusionar uma proteína, você precisa ter um início, um código de inicialização, que é quem? ATG. E você precisa ter um e somente um códon de parada, tá? Lá no final. TAA, TAG, TGA. Tá? Um desses daqui. E onde que eu vou fazer isso, Max? Você vai clonar o primeiro gene e vai clonar o segundo gene no seu vetor. Tá? Vamos falar disso também, tá, gente? O Humberto deve ter mencionado bastante. Vai ter o seu vetor aqui. Você vai clonar o gene 1 e vai clonar o gene 2. O que você vai fazer? Esse primeiro gene aqui, você vai colocar ATG. Você precisa colocar um ATG. E o que você vai fazer com esse gene? Ele vai ter um TAG, TGA, TAA. O que você faz? Corta. Você não pode, em hipótese nenhuma, fazer isso. Porque eu já vi N vezes pessoas clonando o gene. Ah, clonar meu gene é muito fácil. Eu desenho um primer no início, um primer no final e pum, jogo meu gene lá no meu clone. Aí você joga o primeiro com o stop codon e o segundo com o stop codon. Aí toda vez que você expressa a sua proteína, não dá no tamanho certo. Toda vez que você expressa a sua proteína para visualizar com base num repórter, vou falar disso daqui a pouquinho, dá errado. Por quê? Porque você deixou o stop codon aqui. Você precisa retirar esse stop codon. Você retira manualmente no seu primer. Na hora que você desenha, você faz o primer para fazer o PCR. Ah, Max, mas tem o TAG. Você não desenha no primer o TAG. Você vai fazer eliminando aquelas duas sequências. Aí você faz, clona. Beleza, não tem o TAG. Ah, Max, mas aqui tem o meu ATG. Tá? Eu preciso tirar ele? A gente não tira, tá? A gente deixa. Ah, mas aí pode ter um produto secundário? Pode acontecer, mas é bem raro, tá? Mas pode acontecer. Esse aqui a gente não preocupa muito. A preocupação sempre vai ser o stop codon, tá? O códon de parada. E aqui sim, aí no final aqui, eu coloco o meu stop codon, TAG, por exemplo, tá? E aí eu garanto que eu vou produzir um gene, uma proteína que vai começar aqui e ela vai até esse final. Vou dar uma parada aqui, gente. Alguma dúvida aqui nessa questão? Não, tudo ok para mim. Mais alguém? Quer que repete alguma coisa? Lembrem, a produção da proteína vai do ATG ao códon de parada, do start, né, o códon de início, ao códon de parada, tá? Se eu tiver os dois, eu vou produzir isso, tá? Se eu retiro o stop, eu vou continuar, tá? Toda a vida, tá bom? Que é exatamente o que eu quero fazer aqui. Se o meu produto desejável é os dois, no primeiro produto eu tiro o códon de parada. Aí o ribossomo vai continuar, tá? E faz a produção do segundo, tá bom? Tá, mas aí vamos pensar um pouquinho bioquímica agora. Uma vez que você conseguir esse produto, como que vai ser a sua proteína? A sua proteína vai ser assim, ó. Eu não consigo mudar a cor aqui, tá?
mas eu vou ter uma primeira proteína dobrada, estou desenhando aqui do lado esquerdo, ligada a uma segunda proteína. E o que a gente espera é que essas duas proteínas que não são quiméricas, elas são fusionadas, tá? Elas têm um dobramento completamente independente uma da outra, tá? Mas qual que é o problema disso? Bom, se eu faço um fusionamento no início ou no final, eu posso ter alguma alteração. Isso sempre vai acontecer? Não, a gente sempre testa. Como? Sempre que a gente faz esse tipo de experimento em laboratório, a gente sempre faz o fusionamento colocando a proteína A na frente da B e depois inverte, coloca B na frente de A, tá? A gente sempre faz o teste e o experimento com os dois. Max, mas em transgênico comercial? Você não vai ver isso em transgênico comercial, tá? Transgênico comercial a gente vai falar no final da disciplina, é desejável que tenha apenas o gene alvo. Qualquer coisa extra, como gene repórter, gene de resistência, que não seja o caso do gene que te interessa, um gene de resistência de seleção, isso é retirado, precisa ser retirado, e hoje se desenvolve metodologias para isso, tá? Então, proteínas fusionadas a gente vai ver muito em pesquisa científica, tá? Principalmente quando alguém está fazendo um estudo de uma proteína, função da proteína, ou fazendo uma caracterização genômica, de genética reversa, por exemplo, dessa proteína. Você vai falar algo, Lúcio? Pode falar. Sim, professor. Tem alguma sequência que é interessante de você ter entre essas duas proteínas aí, para você inserir? Então, para melhorar essa construção, a funcionalidade, não sei. Quando você compra o vetor, você pega o vetor, Lúcio, geralmente essa sequência já vai estar ali dentro. Já foi estudado que você, uma certa distância já foi estudado. Tipo, eu tenho que ter, sei lá, 100 pares de base para eu garantir que uma da proteína não vai influenciar no dobramento da outra. Agora, nessa sequência do meio, eu nunca li, posso estar enganado, tem tempo que eu não trabalho com isso, tá? Diretamente. Eu não lembro de ter alguma coisa que precisa ter. O que realmente a gente põe lá no início, tá? Para facilitar a ligação do ribossomo, para facilitar a tradução. Aí já existe algumas sequências, né? Que a gente já tem como padrão que sempre que você coloca ela, você aumenta a tradução da sua proteína, tá? Isso tem. No meio, eu nunca ouvi falar. Pode ser que exista. Desconheço. Beleza, professor. Obrigado. Beleza? Então tá bom. Então tem a sequência lá. Por exemplo, se você trabalha com procariotos, tem uma sequência, eu esqueci o nome dela, a COSAC, não, a COSAC é de eucarioto e a outra, tem duas, tá? É a COSAC e uma outra. Então, uma sequenciazinha, você sempre coloca ela para garantir que o ribossomo vai se ligar melhor ali e vai ter a sua tradução melhor, tá? Ainda mais quando você faz expressão heteróloga, né, para produção de proteína em massa, para fazer vacina, assim, para fazer anticorpo, né, esse tipo de coisa. Tá bom. Não sei se o Humberto falou com vocês sobre vetor binário, tá? Mas como a gente vai estar falando bastante sobre isso, quando eu falar de agrobactéria, onde surgiu os vetores binários, essas coisas, eu vou já dar uma introdução sobre eles aqui, tá? Não vou entrar em todos os detalhes, que eu vou falar isso lá em agrobactéria. Mas, de um modo geral, a gente utiliza o termo vetor binário para um vetor que ele pode ser produzido tanto em plantas como em um outro organismo, como, por exemplo, um micro-organismo. Tá? Então, se você observar aqui, ó, esse vetor aqui, ó, ele tem uma origem de replicação em bactéria, tá? E aqui ele tem uma origem de replicação em E. coli, tá? Ele tem dois locais. E vai ser utilizado, por exemplo, para fazer transformação genética. Nesse caso aqui pode ser uma transformação, inclusive pode ser utilizado para biobalística, tá? Não preocupe com isso, a gente vai falar sobre tudo isso ao longo da disciplina, tá? Mas possivelmente é um vetor que é mais utilizado aqui para agrobactérias justamente por causa dessas sequências aqui, ó, a borda direita e a borda esquerda, e a gente vai entender isso quando a gente chegar nessa parte de transformação, tá? Mas olha só, quando a gente fala, então, tem essas duas marcas, mas o que realmente interessa para a gente, tá? Que a gente fala dessa questão, um vetor, geralmente a gente vai ver principalmente a marca de seleção, ó. Ela pode ser selecionada em planta, tá? Assim como pode ser selecionada em bactéria. Cadê o gene de bactéria? Não tem aqui. Aqui, ó, bactéria, tá? Então, é um vetor que tem 2 métodos de seleção. Você pode crescer e selecionar tanto em planta, tá? Como em bactéria. A gente vai entrar com bastante detalhe depois. Bom,
E a gente vai entrar nessa parte sobre fusão transcricional e fusão traducional. Bom, por que eu queria falar isso? O tópico eu já falei, proteínas fusionadas, mas quando que você usa um, engenharia genética de plantas, e quando que você usa o outro, engenharia genética de plantas? Lá na frente eu vou falar disso direto, tá, gente? Nem vou voltar nisso. O que é uma fusão transcricional? Tá? Você vai fazer uma fusão a nível de transcrição, tá? Você quer ver o transcrito. Bom, e quando que você faz a fusão traducional? É quando você quer ver o efeito da proteína, tá? Geralmente você usa o primeiro caso para estudar promotores. Geralmente você faz o segundo caso para estudar proteína-alvo. Max, quando que eu vou decidir que eu vou usar um ou outro? Depende. O que você está fazendo na tese de vocês? Max, na minha tese, eu identifiquei, olha só, eu trabalho lá na genética. Aí, lá na genética, eu identifiquei uma proteína nova, mas ninguém sabe nada dela. Aí eu queria ver, primeira coisa, eu queria ver onde que ela está. Que parte da célula está a minha proteína? Aí eu viro para você e falo, ah, legal, então você vai fazer uma fusão traducional. Já vou explicar o que é. Agora, digamos que você fala, não, Max, eu achei, eu fiz um estudo lá de bioinformática com meu orientador, de redes regulatórias transcricionais, e eu achei uns promotores que eu acho que vai ser legal para estudar em milho estresse hídrico. Assim, eu achei um promotor lá que é bem legal, mas eu preciso provar que esse promotor, ele funciona só em estresse hídrico. O que você me recomenda fazer? Ah, faço uma fusão transcricional, tá? Vamos entender isso, então. Dependendo do seu objetivo, você faz uma fusão, tá? Vou pegar o segundo caso, que é o que tá aqui, que é a fusão transcricional. Você quer saber se um promotor funciona ou não. Se um promotor funciona numa condição específica, o que você faz? Você monta uma construção, onde nessa construção você coloca o seu promotor que você quer estudar e algo na frente que você consiga saber se o promotor funcionou. Deixa eu repetir. Olha só, eu quero estudar um promotor e eu preciso ver se ele funciona. Logo, para eu ver se ele funciona, eu tenho que ter uma forma de detectar esse promotor. E a forma que a gente tem é colocar à frente desse promotor o que a gente chama de gene repórter. Ou seja, ele vai reportar para você o funcionamento desse promotor. Vamos ver aqui a nossa figura, ó. Então, você fez uma clonagem, tá? Isso aqui seria um vetor, tá? Tá vendo? Borda esquerda, borda direita, não vamos entrar nos detalhes aqui, tá? E aí você colocou, olha só, o seu promotor que você quer estudar aqui dentro. Max, olha só, eu fiz um estudo muito legal com o meu orientador. A gente achou um promotor que eu acho que esse é o promotor-chave para identificar estresse hídrico em milho. Esse é o promotor, assim, tem esses elementos lá que, assim, é a chave de eu resolver esse problema estresse hídrico que ninguém está resolvendo em milho. Ou, no caso, vamos falar sério em milho, né? Questão de milho safrinha no Brasil, no caso da soja, né? Milho safrinha como é que fala? Com frio, com geada, né? Muito problema no Brasil, Paraná, essas coisas. Então, vamos pegar esse exemplo. Nossa, então você acha um promotor para estresse por frio que vai resolver o problema de milho safrinha no Brasil. Beleza, o que você faz com esse promotor? Antes de você seguir em frente, fazer transgênico, provar, usar esse promotor, por exemplo, no caso, para fazer transformações, modificações, você tem que provar que ele funciona. Primeiro de tudo vem a pesquisa científica, a gente prova. Depois a gente começa a verificar se realmente provou, para depois começar a pensar em levar para algo em larga escala, cultivar esse tipo de coisa. Então, o que a gente vai fazer aqui é o seguinte, você vai pegar esse promotor e clonar ele. Qual que é o tamanho de um promotor? A gente costuma pegar de 2 a 5 kbs, né? Do promotor que a gente quer fazer a análise. Bom, aí você faz o seguinte, olha, na frente dele, você coloca um gene repórter, ou seja, um gene, que é o GFP, sem promotor, tá? Você vai colocar só o gene ali.
Gente, o GFP, para quem não conhece, é a proteína fluorescência verde, Green Fluorescence Protein, tá? Essa proteína, quando você incide uma certa luz nela, ela emite, tá? Uma luz verde, tá? Ela foi descoberta em algas, inclusive o cara que descobriu isso ganhou um prêmio Nobel por isso. E é muito utilizado como repórter, tá? Então pensa comigo, olha, se eu colocar esse promotor, fizer um milho transgênico e não colocar, por exemplo, nada, só crescer o meu milho. Aí eu vou lá, extraio essa proteína ou faço um ensaio, por exemplo, em microscopia e tento verificar. Às vezes não vai acontecer nada, eu não vou ver a proteína. Isso significa que meu promotor não está funcionando? Sim, é um indício que ele não está funcionando. Agora, imagine você pegar esse mesmo milho, colocar ele numa condição de frio, aí o que vai acontecer? Esse promotor ele vai ser ativado, ele vai produzir GFP e você vai detectar GFP. Vou repetir, hein? Aí eu vou perguntar para vocês. Eu vou fazer um experimento que eu vou clonar isso daqui em milho. Vou fazer 2 experimentos. Um eu coloco o milho sem nada e não detecto o GFP. No segundo caso, eu coloco o milho sobre frio e detecto o GFP. Vocês conseguem tirar alguma conclusão disso? Ou ficou confuso e eu preciso explicar mais? Ficou claro para mim. Se você fusiona o promotor com a GFP, sob determinada condição que você está testando, e se você consegue identificar a expressão da GFP sobre aquela condição, quer dizer, né, existem indícios, né, que esse promotor, né, ele é bom para aquela determinada condição que você está testando. Ou seja, você pode concluir, então, que esse promotor ele funciona sobre frio, né? Uhum. Então é isso. Então, esse tipo de fusão, ele serve para isso, tá, gente? Ele serve para demonstrar para a gente que um promotor está funcionando. E se ele funciona em determinada condição. Ou você pode fazer um estudo seguinte, você clona primeiro esse promotor desse tamanho, depois você clona esse promotor só esse pedaço, depois você clona esse promotor só esse pedaço, depois você faz um clone desse promotor com esse pedaço, promotor com esse pedaço, e com esse pedaço. E aí você avalia a GFP em todos os experimentos de clonagem desse promotor. E aí você vai identificar qual parte do promotor é a mais importante. Ou, por exemplo, qual que é a parte do promotor que é responsável por fazê-lo expressar GFP apenas sobre frio, tá? Então, fusão transcricional é para isso. Geralmente a gente faz esse tipo de estudo para fazer estudo de promotores. Tá, Max, mas e a fusão traducional? Aí eu falei, é aquele primeiro caso que eu contei. Você estava trabalhando, aí você fez um experimento, vou mostrar isso para vocês, uns experimentos de genética reversa, você achou um gene, você fala, nossa, esse meu gene aqui é o gene, eu acho que eu vou ter um super artigo publicado aqui, mas eu não sei nada desse gene. Aí você começa primeiro pensando o seguinte, olha, onde que esse gene está? Qual parte da célula esse gene é expresso? Aí você faz o seguinte, você pega esse gene, clona ele. Ligado a ele, olha só, fusionado a ele, tá vendo? Você colocou quem? GFP, vai dar coloração. Olha só, você tem o códon de inicialização e o códon de parada só aqui, ó. Tá vendo? Beleza, então você vai produzir o gene inteiro, ó, tudo isso aqui. Beleza, você faz o seguinte, você transforma geneticamente uma planta, coloca isso numa planta, e aí depois você leva isso num microscópio, tá? Você emite a luz, o GFP, se estiver presente, ele vai emitir sinal, e aí você vai ver na célula, qual parte da célula você encontra a sua proteína. É no núcleo? É no citoplasma? É em alguma organela específica, tá? Essa é uma das formas de a gente fazer estudo com fusão tradicional. Tem outras, tá? Estou colocando um exemplo aqui, tá? Então, no primeiro caso, a fusão transcricional, você vai ver o que o promotor faz, tá? Tipo, onde ele é expresso, em que condição ele é expresso, tá? Utilizando um repórter, um gene que vai te indicar o funcionamento. No caso do segundo caso da fusão tradicional, não. Você vai expressar a sua proteína e vai ligar a algo que você acompanha, o mesmo repórter, que esse repórter vai falar para você o seguinte, olha, onde o repórter estiver, tá certo?
vai estar o seu gene, tá? Então, você vê o repórter, tá? Mas, na verdade, o que te interessa é o seu gene. E por isso que é importante, às vezes, a gente fazer aquela mudança que eu falei. Olha, por exemplo, se você pega esse segundo caso, colocar o seu gene com o repórter, ele for para o núcleo, beleza. Mas se depois você inverter, colocar GFP, gene, e ele não for mais para o núcleo, opa, tem um problema. Pode ser que no início do meu gene aqui, eu tenha um sinal que envia minha proteína para o núcleo. Tá? Então, a gente sempre faz esses testes para ver se não existe uma mudança na regulação. Agora, se não, por exemplo, ó, se eu coloco o gene GFP, vai para o núcleo, coloco GFP, gene, inverto, vai para o núcleo, ou seja, não tem sinal ali, não tem nada. Né? Pensa comigo, a gente está achando um gene novo, a gente não tem informação desse gene. Então, quando a gente vai fazer as clonagens, vai pensar lá na engenharia genética, lá na frente desse gene, a gente tem que pensar em todas as possibilidades. Para quem é iniciante, gente, às vezes, por exemplo, tem algumas pessoas aqui que pode estar só fazendo a disciplina, como curiosidade. Eu espero que essas pessoas saiam com algumas respostas ao final da disciplina. Eu vou falar, inclusive, de algumas coisas que eu gostaria, lá no final da disciplina, eu vou falar de algumas coisas que eu gostaria que vocês saíssem sabendo. Mas o básico, por exemplo, nessa primeira semana, saber diferenciar proteínas quiméricas de genes fusionados, e saber quando você faz um gene fusionado, quais são os tipos e quanto que você usa cada um, transcricional e tradicional. Tem que sair sabendo isso. Agora, saber do ATG, do ATG, isso aí já é mais parte técnica que a gente menciona aqui, porque tem pessoas que vêm fazer a disciplina também querendo aprender alguma coisa para utilizar na tese de doutorado, tá? Que essa disciplina a gente tem gente de todo tipo. Eu recebo sempre alunos, por exemplo, da genética. Eu não sei se é o caso aqui, mas eu tenho algumas pessoas que trabalham só com a genética clássica. Aí eles chegam aqui e ficam um pouco perdidos nessa parte de clonagem. Então, assim, tem que ter mais uma visão geral do que pode ser utilizado, né? A disciplina na universidade é para isso, para dar um guia, né, para vocês, né? Para alguns vai ter mais aprendizado, para outros, às vezes, um pouco menos, tá bom? Olha o exemplo de genes repórter aqui, gente. Quando você expressa GFP em ratos, olha aqui como é que ele fica, tá? Ele fica todo colorido. Olha o exemplo aqui dessa proteína GFP, tá? Essa aqui é o modelo da proteína GFP. Ela tem um monte de folhas betas aqui, né? Olha aqui a alga que ela foi encontrada, tá? Então, por exemplo, luciferina. Essa aqui é uma outra forma de um gene repórter. Em Arabidopsis, tá? Isso aqui são Arabidopsis, tá? São colorações de Arabidopsis. Você pode fazer isso. Por exemplo, uma outra pergunta. Além de você saber a localização na célula, você pode querer saber o seguinte, olha, esse meu promotor, ele funciona em qual parte da planta? Ele funciona na raiz? Ele funciona na folha? Ele funciona no caule? Onde? Tá? Em alguma parte específica da folha? Então, a gente pode fazer uma fusão transcricional, porque eu estou estudando promotor. Aí você coloca o promotor com o gene repórter e depois você faz o gene repórter, né? Você faz ele mostrar onde que ele está, né? Onde que ele foi expresso. Como esse exemplo aqui, ó, a gente pode ver que ó, praticamente a planta toda, né? Raiz aqui a gente não vê. Então, a gente vê, por exemplo, nesse caso desse estudo de gene repórter aqui, praticamente a planta toda está azul, né? Que o GUS, ele é azul, né? Dá esse sinal azul na planta, mas a raiz a gente não vê, tá? Então, esse gene, ele não é expresso em raiz. Max, mas por que esse tanto de informação? Gente, tudo isso é acoplado ao estudo de vocês. Ninguém vai fazer só um experimento desse. Mas isso é importante, por exemplo, vou colocar um exemplo recente no laboratório. Ó, eu estou com um estante lá, a gente está com problema nas clonais. Agora, graças a Deus, está começando a funcionar. E tinha um gene que a gente estava clonando, que a gente fazia cDNA, não clonava, fazia cDNA, não clonava, fazia cDNA, não clonava. Eu falei, gente, isso tem expressão em locais diferentes. Eu não vou fazer um experimento desse para achar onde que é. O que a gente faz, a gente tem que ser simplista no trabalho. A gente faz o quê? A clonagem agora em todos os tecidos, tá? Que é o que a gente vai fazer agora. Mas, curiosamente, eu estava dando uma pesquisada, entrei num banco de dados que tem toda a informação genética da soja, fui dar uma olhada nesse gene, o gene é exclusivamente expresso em semente de soja, ou seja, a gente estava tentando em folha, aí depois a gente tentou em dados de raiz que a gente tinha e nunca conseguiu clonar o gene, tá? Vai funcionar, assim, é uma conclusão importante você fazer esse experimento? Mas às vezes, para o que você está fazendo, não é tão necessário. Então, né, questão de pesar o que você vai fazer a cada momento, tá? Bom, até aqui, gente. Alguma coisa, alguma dúvida? Quer que repete algo? Senão eu vou continuar.
5 pessoas. As outras 2 estão caindo, parece. Ok, professor. Professor, só por curiosidade, que gene era da soja, da semente de soja? É um transportador de aminoácido. Por quê? Tá, curiosidade mesmo, eu fiz o meu mestrado foi com proteômica em semente. Entendi. Não, é um gene que a gente achou lá que... Eu vou até meio que... Não vou falar do meu estudo, né? Mas a gente fez um estudo de genética reversa que a gente estava querendo identificar. Eu tô seguindo 2 linhas, né? Genética direta e reversa. E por genética direta tá indo tudo certo, mapeamento, população em campo, né? Utilizando genética clássica, estatística, tudo. E essa outra parte a gente estava precisando, querendo achar novos genes que ninguém identificava por genética reversa. E aí a gente fez um RNA-seq, analisamos, né? Fizemos com conteúdo contrastante e apareceu esse gene. Ele meio que bate com tudo que a gente está esperando, sabe? Mas aí, né? Tipo, fomos por folha, que é o mais rápido de fazer. E aí vamos ver, era isso. Agora vamos resolver. Beleza. Valeu. Gente, vocês podem me interromper, tá? À medida que eu for falando. Bom, aí passando aqui para frente, a gente tem alguns elementos genéticos para construções de fusões. Bom, para quem nunca trabalhou, às vezes pensa assim, nossa, eu vou ter que fazer uma fusão de proteínas. Beleza, então eu vou usar GFP, tá. Mas na hora que você faz a montagem, você tem que usar um promotor. E a questão é, qual promotor que eu vou usar? Tá certo? Bom, gente, aí eu tenho uma boa notícia para vocês. Boa parte dessa ciência de transformação genética, ela começou lá na década de 80 para 90, 87, 89, não lembro. Não, 92, 90 e poucos. Tá? Lá em 90 e poucos, ou seja, mais de 10, 20 anos já, quase 20 anos já que tem trabalho sobre isso. Então, muita coisa já está pronta. A gente só tem que reutilizar. Então, por exemplo, Max, eu estou fazendo uma transformação, que promotor que eu uso? 35S. Eu já falo com o pessoal, já uso 35S. Por quê? Porque o promotor do 35S já foi feito em plantas N vezes, N transformações. Eu chutaria milhões para bilhões de vezes. Praticamente todo mundo usa o promotor 35S, tá? E não tem problema. Quem que é esse promotor? Esse aqui, ó. Tá? Esse PCAMV35S, tá? Mas o que é esse promotor? Bom, os primeiros cientistas, quando eles começaram a trabalhar com transgenia, eles precisavam fazer a expressão de um gene, qualquer lá. E eles pensaram, olha, para que o meu gene seja bem expresso, eu preciso de um promotor forte, tá? Um promotor que funciona bem. E a gente sabe que vírus têm promotores fortes, tá? São vírus, geralmente, quando ele toma posse da maquinaria da célula, né? E os genes deles são genes que são altamente expressos. Então, eles colocaram, por exemplo, esse promotor desse vírus, tá? E funcionou perfeitamente em plantas. Mas poderia ser qualquer outro, poderia ser até, inclusive, um promotor da própria planta. Mas esse 35S pegou. Tanto que os cultivares comerciais que a gente tem disponível, em soja, inclusive, todos utilizam esse promotor 35S, tá? Alguns podem ter alguma modificação, às vezes eles inserem um elemento para melhorar alguma coisa, mas tem como base principal o 35S. Ah, Max, mas eu quero usar o nós. Beleza, use o nós. Agora, um adendo que eu gostaria de fazer para vocês aqui, se alguém estiver anotando, gostaria de anotar para colocar. Se você trabalhar com dicotiledônia, você pode usar o 35S. Tá? Para di. Se você trabalha com mono, use o UBI, que é o promotor da ubictina de milho. Tá? Para você ver, eles nem usam para dicotiledônia, eles tentaram o 35S. O promotor 35S de vírus não funciona muito bem em monocotiledônio. Tá? Inclusive, eu trabalhei muito com ele, trabalhei com mono, muito tempo com cana-de-açúcar, tá? A gente faz transformação genética com ubictina. Tá? Então, só um detalhe aqui. Inclusive, quando a gente falar de agrobactéria, a gente vai ver também que tem algumas diferenças, tá? A transformação via agrobactéria é bem chatinho, complicado em monocotiledônia, tá bom? Bom, Professor, eu acredito que o senhor estava estudando que ele é expresso, né, especificamente na semente. Né? Mas, quem? Por acaso... Não repete, eu entendi uma coisa, eu acho que eu entendi errado, fala de novo. Pronto.
Tem um gene que eu estava estudando e ele é expresso especificamente na semente, certo? Sim, sim. Da soja. Então, se você quiser expressar ele em outras partes da planta, você poderia pegar um desses promotores e fusionar com a sequência codificante. Poderia ser? Sim, sim. Se eu quisesse expressar na planta toda. Agora, se eu quiser, por exemplo, que é um possível objetivo futuro, vamos imaginar aqui, ô Breno, digamos que eu prove, isso vai demorar anos, que esse gene realmente ele é muito importante para a característica que eu estou estudando, tá? Que é aumentar a proteína no grão de soja. Aí digamos que esse transportador, né, um aminoácido permease, realmente faz aumentar a proteína. Então, assim, poxa, achei, né, um gene causal muito bom, que nenhum marcador ainda achou, né, não tem marcador associado na região. Aí digamos que dê certo. Se eu resolver expressar, tá, o ideal, como é algo específico de semente, é que eu continue expressando em semente. Então, o ideal é que eu usasse o próprio promotor dele. Agora, se eu quiser expressar na planta toda, sim, aí eu poderia colocar, por exemplo, 35S, se eu estivesse trabalhando com soja. Se eu estivesse trabalhando com milho, eu utilizaria, por exemplo, a albictina. Tá? Seria um caminho a se seguir. Qual que seria a vantagem disso? Pensa comigo, olha, para desenvolver um cultivar com aumento de proteínas hoje, tem muita gente estudando, trabalhando, mas ainda não tem genes identificados, tá? Então, se a gente identificasse esse gene, às vezes é mais fácil fazer transgenia do que fazer a introgressão do gene, né, via cruzamento. Vai demorar mais tempo. Aí teria que pensar, vale a pena fazer a transgenia na planta toda? Seria mais fácil. Mas uma coisa que a gente vai discutir também mais para frente na disciplina é o chamado dreno metabólico. Pensa comigo, Breno. Onde que eu quero que funcione esse gene? Na semente ou na planta toda? Nesse caso, seria na semente. Na semente. Se funcionar na planta toda, pode ser que não tenha problema. Tudo bem. Mas qual que é a consequência de eu expressar na planta toda? Você consegue pensar em alguma coisa? Sim, você está gastando recurso, energia, para expressar aquele gene sendo que você quer que ele seja expressado na semente. E qual que pode ser a consequência disso na planta? Olha, deixa eu ver aqui, pode ser refletir isso para uma baixa produtividade. Exatamente, é isso. Entendeu? O problema todo, eu não estou falando que vai ter, é diferente, eu estou falando que pode ter, tá? Uma consequência Você tem um dreno metabólico ali. Por exemplo, eu estou lidando muito com indústria agora, né, de projetos de parcerias que a gente tem com a empresa. Eu não sou agrônomo, né, então a gente acaba aprendendo, lidando com agrônomo, indo no campo, essas coisas. E eles sempre falam, você vê que impressionante, assim, sem estudar, sem nada, eles falam, olha, a planta menos resistente é a que produz mais. Lógico, assim, se você der a condição ideal para ela, se você colocar, por exemplo, uma planta que não é resistente a nematóide num campo infestado de nematóides, ela não vai produzir. Mas se você pegar aquela planta, colocar num campo sem nematóide e colocar do lado uma resistente a nematóide, os produtores falaram comigo, a outra vai produzir mais, aqui não tem resistência. Aí eu joguei verde, né? Tipo assim, na reunião lá. Falei assim, gente, mas por quê? Aí eles falaram comigo a expressão, não sei se você é agrônomo ou não. Ela é canela seca. Ela é canela seca. Aí eu perguntei, o que é canela seca? Eles falaram, olha, ela não tem nada. Não tem resistência. Ela não tem um... Aí até o diretor da empresa falou, ela não tem um cinturão pesando ela, gastando energia, recurso. Ela vai só gastar em produção. Você vê, pessoal leigo em bioquímica falando isso, entendeu? Então, assim, realmente, né? Assim, eu não estou dizendo que sempre vai ser assim, tá? Não existe uma relação direta, mas pode ser que tenha uma influência. Então, para esse caso, se a gente fosse pensar num projeto, né, futuro, a gente tem que levar em consideração que, como a característica ela funciona em semente, eu gostaria que só funcionasse nesse momento. Pensa comigo, Breno, digamos que você é contratado por uma empresa de melhoramento e você está desenvolvendo uma planta resistente à seca. Você quer que o gene de seca fique expresso o tempo todo? Não. Só quando que você quer que ele expresse? Quando tiver seca. Somente a condição de estiagem. Tá? Então, assim, isso é uma tendência que está mudando muito. Os cultivares lançados hoje já tem isso? Não. Tá? Isso é uma coisa para os próximos futuros. O pessoal já está estudando muito promotor para tentar liberar apenas aqueles materiais que vão se expressar no momento correto, né? Para não gerar esse dreno
né, naquele momento. Eu estava pesquisando um dia desses artigos e eu vi que tem uma média, né, entre 60% a 70% das cultivares transgênicas, elas possuem promotor 35S, ou seja, um promotor forte. Ou seja, aquele gene está sendo expresso em todos os tecidos, não tem como que ele seja específico, por exemplo, da raiz, ou da folha, ou do fruto. Sim. Foi assim que foi feito, era pela forma mais fácil, né? O que se tinha, o que funcionava, fez, funcionou, deu certo, tá, pronto. Né? O que vai fazer? Agora, você tem que imaginar o seguinte, né? Eu não quero entrar nessa discussão, só vou fazer um adendo rápido, tá? Não gostaria que a gente continuasse, a gente vai discutir isso mais à frente na disciplina, tá? Aí você pode estar pensando aí, tá, Max, mas então por que a planta transgênica está crescendo e todo mundo está utilizando ela? Ela não deveria produzir menos? Então, primeiro que isso que a gente está discutindo são hipóteses. E segundo, que tem duas coisas que se levar em consideração. Uma, que a lavoura, de um modo geral, tem uma perda, que no momento que você usa a transgenia, né, você já está favorecendo não ter essa perda. Por quê? Porque, olha só, naturalmente você tinha que ter um manejo muito grande. E numa grande cultura, pensando no caso de soja, que é o que eu trabalho, por exemplo, é mais fácil de eu falar, no caso da grande cultura, o que vai acontecer? Para o cara fazer esse manejo de tudo vai ser complicado. Por ele não fazer o manejo, ele vai ter uma perda maior. Agora, se ele só joga aquele transgênico lá e passa um pivô batendo herbicida em tudo, ele não vai ter aquela perda. E essa perda que ele deixa de ter vai refletir onde? No aumento de produção, entendeu? Na facilidade de manejo lá no campo. Então, assim, né? Não é tão simples falar sobre isso, né? Tem outros pontos que precisam ser levados em consideração, tá? Mas assim, a gente vai falar isso mais à frente na disciplina. Okay. Assim como tem outros pontos políticos, né? O produtor chega lá, tá aqui a planta, tá aqui o herbicida. Mas você vai precisar do herbicida, né? Você pensa assim, o produtor não tá nem aí, nem o vendedor, ele já te vende o kit completo, né? A semente, o herbicida, tudo. Aí você já chega batendo, né? O produtor batendo herbicida sem saber se vai precisar ou não. Tá, beleza, ó, aí alguns exemplos aqui, por exemplo, como que a gente verifica, né, no caso da fusão traducional, né, mostrei aqui a transcricional, né, que você vê, por exemplo, a expressão do GUS. Isso pode ser feito tanto na própria planta, como você macerar, né, coletar ali um extrato e medir isso em espectrofotômetro. Como você pode, por exemplo, fazer isso daqui, ó, aqui são imagens microscópicas de célula, tá? Aí no próprio microscópico depois você foi lá e incidiu uma luz, para que o GFP capte essa luz e emite uma fluorescência, né? Na região ali do verde. Aí olha o que você vê. Você vê que a mesma célula, lógico que parece que aqui não é a mesma foto, né? Mas você vê, olha aqui, tá vendo? Uma coloração no núcleo, tá? Indicando que essa proteína tem a localização subcelular no núcleo, tá bom? Então, assim, é um experimento bem legal de a gente fazer, que é comumente utilizado em laboratório para localizar onde a sua proteína está localizada. Às vezes você quer saber em que célula específica, em qual parte da folha ela está localizada, porque às vezes vai te auxiliar na hipótese daquilo que você está trabalhando. Tá bom? Aqui o Humberto falou de vetores gators, deixa eu passar, que eu não vou falar de tudo aqui, tá, gente? Que senão vai ficar muito grande, eu já tenho 11h30 aqui. Olha só no caso da fusão transcricional, tá? Só mostrando algumas figuras aqui, ó. Tá vendo? Você vê assim, ó, aqui branquinho não tem, tá? O promotor não tá expresso aqui. Aqui a folhinha emergindo, tá vendo? Tá expresso em folha. Olha em raiz, tá vendo? Às vezes você faz a coloração de raiz, aí você pensa que vai corar a raiz inteira. Não, tá corado mais essa parte aqui da raiz, tá certo? Então, às vezes, dependendo do seu estudo, faz mais sentido, ou não faz sentido. Às vezes você está seguindo uma hipótese que está na raiz inteira. Não, não é a raiz inteira, é só mais a parte final da raiz, tá? Às vezes isso ajuda, como às vezes complica, né? Mas assim, só mostrando que existem essas possibilidades. Aí só passando aqui no caso, tá? Eu vou falar do BIFC depois, lá na frente, também não vou entrar nos detalhes, mas é uma forma da gente verificar que a sua proteína está ali, tá? Então, você vê aqui, por exemplo, o núcleo e a coloração. Então, você vê, por exemplo, aqui, ó, a coloração do núcleo fica assim, tá? E aqui a coloração do que você está procurando, mostrando aqui, no caso, a interação de duas proteínas, tá, gente? Ou do domínio de duas proteínas. Tá aqui, você consegue verificar isso no microscópio. Tá bom? Deixa eu ver aqui, não. Então, disso aqui eu não tenho mais.
Beleza, mas qual tag que você vai utilizar, né? É uma dúvida que a gente costuma ter no laboratório. Qual que eu vou utilizar mais? Eu vou utilizar, no meu caso, digamos que eu vou seguir para esses experimentos, eu vou seguir com GFP, eu vou seguir com GUS. Gente, depende. O que eu recomendo muito quando você for trabalhar é seguir a tag que o seu laboratório tem, que está acostumado a fazer, né? Às vezes você tem GFP, tem o YFP e tem vários outros. Faça o que você tem, o vetor que está funcionando, que está sendo mais utilizado. Às vezes não adianta ter um protocolo melhor, mas esse protocolo não está adaptado ao seu laboratório. Eu vi, por exemplo, aqui, tem alguns alunos que são de doutorado e tem alguns alunos que são de mestrado. Os alunos que são de mestrado, eles têm 2 anos. 2 anos, gente, ó, voou. Você não vai ter tempo para fazer tudo, tá bom? Então, nesses 2 anos, é interessante que vocês, né, façam mais direcionado. Agora, se você faz um doutorado, às vezes você pode testar, você pode mudar a tag que você está utilizando, você pode comprar um novo vetor e implementar esse novo vetor no laboratório, tá? Então, assim, só seguir isso. E a tag também, gente, não é só para visualizar, não, tá? É aqui que eu queria mostrar esse slide aqui. A tag também serve para purificar, tá? Vou dar um exemplo aqui. Digamos que vocês vão começar a trabalhar com COVID agora, tá? Você tem 2 formas de montar, por exemplo, digamos que você precise fazer um anticorpo para COVID e não tem uma empresa. Acabou de acontecer a pandemia, você está trabalhando, seu laboratório resolveu trabalhar com COVID, tá? Estou dando um exemplo fora de plantas, mas serviria para plantas, tá? E aí você precisa fazer um anticorpo. Só que para fazer um anticorpo, tá? Para quem nunca fez ou não sabe, geralmente a gente faz o seguinte: você pega a proteína que você quer fazer o anticorpo e injeta num animal. A gente faz 2 injeções a cada 15 dias. Injeta uma, 15 dias depois injeta outra, para dar a resposta imunológica, tá? Não vou entrar nesses detalhes aqui. Beleza, só que para fazer isso você precisa da proteína pura. Gente, para purificar a proteína que você quer de COVID vai ser complicado, tá? Para quem nunca trabalhou com purificação de proteínas, você individualizar uma proteína é trabalhoso, você não vai conseguir isso facilmente, tá? Então, a forma mais fácil utilizando biologia molecular é fazer o que a gente chama de expressão heteróloga. O que é isso? Você vai pegar a proteína que você quer, mas você não vai purificar ela. Muito pelo contrário. Você vai clonar essa proteína, você vai clonar a sequência de DNA, que é fácil de fazer. E aí depois você coloca isso numa bactéria, por exemplo, e põe a bactéria para expressar a proteína. Olha a diferença. Você tem que pegar sangue de um monte de paciente, muitos e muitos pacientes, e aí você vai extrair o COVID desses pacientes. Depois de extrair o COVID, você vai ter que liberar as proteínas desses COVIDs e depois você vai ter que separar as proteínas, individualizando elas, conseguindo grande quantidade para você inocular no indivíduo. Esse é o caso número 1. O caso número 2, você faz um clone, coloca numa bactéria e põe a bactéria para expressar a proteína para você. Qual que é mais fácil? Segundo caso. Segundo caso, né? Acho que fica mais fácil. Tem alguns problemas? Tem. Pode ser que não expresse a proteína direito, pode ser que às vezes tenha uma diferença no códon, você vai ter que fazer essa modificação, mas tudo isso é contornável, a gente consegue contornar. Só que a gente cai agora num outro problema. Lá eu tinha que conseguir muita proteína, aqui eu consigo muita proteína. Lá eu tenho que purificar, aqui também eu tenho que purificar, tá? Mas como que eu faço? Geralmente, uma coisa que a gente faz é pegar, tá? E fusionar a proteína. Você pega a sua proteína do COVID e fusiona ela a uma tag. Que tag? Pode ser GFP? Pode ser GFP. Mas geralmente a gente não usa GFP. A gente usa alguma dessas tags que está aí na imagem para vocês. T7, flag, S-tag, HA, tá? São tags comuns utilizados para purificação. Por isso que eu disse, siga o protocolo que o seu laboratório já tenha. Não fique inventando a roda. Tá? Eu trabalhei muito com HA. HA é mais chato trabalhar às vezes? Nem tanto, é boa até. Se você precisar purificar, às vezes vai gastar um pouquinho mais, é meio caro os kits para HA, mas beleza, eu trabalhei no laboratório que não tinha condição, não tem problema. O pessoal usa muito T7, mas T7 às vezes tem alguns probleminhas na hora de expressar a proteína. Aí eles vão e mudam, tá? Então, assim, cada um vai ter uma vantagem e uma desvantagem, tá? Mas aí é questão de se adaptar. Beleza, aí o que você faz? Olha, você tem a sua proteína em bactéria ligada a uma tag.
tá certo? Bom, o que você faz agora? Você lisa essa bactéria dentro dela vai estar cheia da sua proteína, e agora você usa uma forma de pegar essa tag aqui, tá? Geralmente o que a gente faz é o seguinte, a gente costuma ter uma coluna, tá? A gente tem uma coluninha, que dentro dessa coluninha você vem cá e põe todo o seu extrato da bactéria. Você pega aquela bactéria que você colocou para produzir a sua proteína, que vai estar a sua proteína fusionada a uma tag, no caso, por exemplo, HA, e aí você coloca ali dentro. E dentro dessa coluninha que a gente compra, tá? Ela se liga a HA. Então, o que vai acontecer? Ó, aqui dentro, a gente tem alguns componentes, vou representar aqui, que se liga a HA. Tá? Então, quando você passar aqui dentro do seu material, vai passar as proteínas da bactéria, vai passar os lipídios da bactéria, o DNA da bactéria vai embora, vai tudo embora. Mas você vai ver que as proteínas HA que você tem, gente, acontece isso, tá? As proteínas HA vai se ligar ali dentro, tá? E o que a gente tem ligado na sua proteína HA, gente? O que eu falei que tem? A sua proteína do COVID. Então, você tem a proteína do COVID ligada a HA, na hora que você passar dentro dessa coluninha, tá? É super simples de fazer, tá? A gente não tem nada de outro mundo, vai se ligar ali dentro. Então, vai ter o seguinte, ó, vai ficar ligada, que você vai passar, aqui dentro vai ficar ligada as suas proteínas, e as demais partes da bactéria vão todas embora, tá? Aí vai sobrar o quê? Vai sobrar a coluna, tá? Sendo que dentro da coluna vai estar aqui as proteínas ligadas, tudo com HA, né? HA e as suas proteínas ligadas. O que você faz? Geralmente você coloca uma solução ali dentro que quebra essa ligação, e aí você passa pela coluna a sua HA ligado à sua proteína do COVID. O que você tem agora, gente? Você tem HA ligado à proteína do COVID. O que você precisa fazer? Bom, você já pode fazer um anticorpo com isso, tá? Se você quiser, mas seria mais interessante a gente quebrar essa ligação aqui, tá? Tem alguns que a gente consegue fazer essa clivagem, tá? Aí você quebra essa ligação e beleza. E aí você tem a sua proteína do COVID purificada, separada, para você seguir com ela com o que você quiser fazer. Alguma dúvida? Quer que repete alguma coisa? Olha como que fica o gel no fracionamento, tá vendo? Olha, você tinha um gel com N proteínas de bactéria. Depois que você passa nessa coluna e purifica, olha o que você tem. A sua proteína na ilusão número 1, proteína na ilusão número 2, na 3 e na 4. Ou seja, à medida que você vai passando várias vezes depois, né, que já saiu a bactéria, você vai eluindo, o que a gente chama, que você vai retirando a proteína HA mais a da COVID pro tubo que você quer, aí sai uma quantidade grande na primeira eluição, um pouco menos na segunda, depois menos na terceira e assim sucessivamente. Apesar que a gente vê aqui que tem uma contaminação. Não sei se vocês vão conseguir ver, tá vendo? Tem uma pequena contaminaçãozinha, tá? Isso seria um problema? Pode ser que sim, para fazer o anticorpo. Tem como contornar isso? Tem, mas não é o caso aqui, não vamos entrar nesses detalhes. Tá bom? Então, ó, muito comum utilizado, HA e o T7, principalmente porque eles têm tamanho pequeno, tá vendo? Outra muito comum, GST, tá? MBP nem tanto, mas GST, nossa, é muito comum. Qual que é o problema do GST? Ele é grande, tá vendo? Por ser grande, pode atrapalhar o dobramento da sua proteína. Então, sempre que possível, às vezes evitar o GST. Se tipo puder usar o T7, usa o T7, tá? Ou o HA. Isso aí vai depender da característica do laboratório. Beleza? Falei aqui das tags que vai ser utilizada. Onde que você vai expressar isso, tá? Até coloquei uma revisão aqui falando. Ela é bem antiga, mas ela é bem detalhada, tá? A parte que você vai expressar isso, gente, vai depender muito, tá? E nós vamos falar bastante disso lá na frente numa aula que a gente vai falar de bioreatores em plantas, né? Utilizar plantas como produção em bioreatores dentro da engenharia genética. Onde que você vai utilizar isso? Então, por exemplo, olha, bactéria é muito bom de fazer, porque é fácil, é prático, não gasta espaço, tá? Só que a gente tem o tempo de produção é curto, fácil de escalonar, só que tem um problema. Olha a qualidade do produto. Baixo. Se a qualidade do produto é baixa, tem que ver se isso vale a pena. Outra coisa, a proteína sofre glicosilação? Se sim, você não pode produzir em bactéria, tá? Outra coisa, a bactéria pode produzir toxinas.
Se isso for utilizado não para engenharia genética de plantas, mas for utilizado para humanos, para gerar algum material para humanos, tá? Uma proteína para humanos, para alguma coisa, isso é um problema. Mas tem uma vantagem, o custo é barato. Ah, Max, mas a gente pode também fazer isso em cultura de células, né? Beleza, ó, o custo é médio, né? O tempo, né, de guardar, você guardar, né, o custo para guardar as coisas, moderado. Escalar já começa a ter dificuldade, tá vendo? Mas a qualidade do produto é boa, tá? Então aqui não vai ter algo que é o melhor do que o outro. Vai depender muito do seu objetivo. Ah, você está fazendo isso apenas para pesquisa científica? Ah, faça em bactéria, não perca tempo. Ah, não, isso vai ser utilizado dentro da cadeia produtiva de biotecnologia de um país? Bom, aí você tem que levar algumas coisas em consideração. Eu preciso de quê? O que é mais importante? Eu economizar ou eu fazer um produto de boa qualidade? Bom, eu particularmente acho que é mais importante ter um produto de boa qualidade. Então, eu não vou poder economizar tanto. Eu não vou poder usar bactéria, né? Às vezes eu posso tentar leveduras, que é mais em conta, né? Agora, se não tiver como, eu vou ter que fazer isso em plantas transgênicas. E vou falar depois da questão dos bioreatores, que aí a gente pode fazer, inclusive, em campo mesmo, né? Leva a planta para o campo, faz lá e depois só tem um processo de produção e extração do material. Tá bom? Bom, gente, falei demais, ó, 11h40. Eu acho que é isso. Eu quero saber se tem mais alguma coisa que vocês querem discutir, que volte, senão eu vou dar aula para encerrada hoje. Algum comentário extra? Não, professor, tranquilo. Para mim tá ok, professor. As minhas dúvidas eu já tirei já. Pelo menos para essa. Professor, em relação àquela que até o colega tinha levantado da sequência ali entre uma que liga uma proteína a outra, eu estava pensando aqui a questão dos quais seriam os aminoácidos que poderiam ser mais frequentes ali, por exemplo, uma glicina, que ela tem uma capacidade de dobrar mais e tal, ou uma prolina que é mais rígida. Seria algo nesse sentido? Ou independe? Ô, Felipe, uma coisa que eu vou mencionar na próxima aula, que eu vou começar, é que boa parte do que a gente tem de ciência, muita coisa ainda não é conhecida, boa parte ainda é via teste mesmo, tá? Então, essas sequências geralmente já são fornecidas nos vetores, e as empresas testam se funciona ou não. Eu não sei se eles chegaram na hora de fazer isso e levar isso em consideração, mas eu acho que o que você está comentando é extremamente relevante, porque, por exemplo, se você coloca a glicina, né, que ela permite um maior dobramento nas alças dos aminoácidos, com certeza, vai ser muito mais fácil. É provável que tenha isso? Eu acredito que sim. Eu já peguei para analisar e verificar isso, nunca me preocupei, porque eu parto do pressuposto que eu comprei aquele vetor, a empresa meio que já validou isso. Mas eu acho que sim, deve ter alguns aminoácidos que são preferenciais ali dentro. Por exemplo, eles não vão colocar um monte de aminoácidos aromáticos. Se bobear, nem tem aminoácidos aromáticos nessa região. Então, eu acredito que sim. É bem provável de ter aminoácidos menores, entendeu? E aminoácidos que vai interferir o mínimo possível no dobramento, né, das duas proteínas. Então, se você imaginar assim, ó, vamos pensar, ó, a primeira coisa que você pensa, ó, essa aqui é uma proteína, essa aqui é a outra, aqui é o caminho entre elas. Eu preciso que esse caminho não influencie no dobramento dessa e dessa. Elas precisam se dobrar independente, né? E não pode acontecer de eu ter, por exemplo, aqui um monte de aminoácidos apolares que queiram esconder da água, né? Vai ter um efeito hidrofóbico aqui. E às vezes, na hora dele se esconder, ele vai juntar com os hidrofóbicos dessa daqui ou dessa daqui e vai fazer uma bagunça. Eu não vou ter uma proteína bem dobrada, né? Então, também, outra coisa, uma glicina? Talvez sim. Aminoácidos que não tenha muito problema, né? Que obrigatoriamente fossem apolares. Eu acredito também que não deva ter. Mas sim, eu acho que isso deve ter sido levado em consideração. Eu só disse que eu, particularmente, nunca olhei e nem me preocupei, entendeu? Só tava pensando aqui mesmo. Aí Não, beleza. comentei. É assim mesmo. É que às vezes que a gente que trabalha, a gente nem pensa nisso, né? Tem um objetivo lá final, já vem pronto. Você segue direto, né? Pega, esse aqui é um clone comprado na empresa, já testaram, pum, pá, vai pra frente, né? Mas uma coisa que a gente vê se funciona é o que eu falei, você sempre faz a fusão trocando, né? Justamente também para ver se está tendo problema, né? Tanto na questão dos peptídeos sinais, como na questão do dobramento, né? Se pode estar tendo uma influência. Beleza?
Professor, mas aí a retirada daquele códon terminador, se que ele não pode ficar na região intermediária, né? Isso. Já está prevista também no vetor? Sim, o vetor já prevê já. Quando Tá. você compra o vetor, ele já tem, inclusive, para você ter ideia, a empresa já pensa tanto na gente, quando a gente compra o vetor, que ele já coloca um código de inicialização, caso você esqueça. Entendeu? Para tipo assim, não vai funcionar, meu Deus, eu peguei para clonar e esqueci, porque eu usava a proteína aqui, aí eu passei ela para cá, e quando eu usava ela no segunda posição, eu tirei o ATG, aí quando você vai passar para frente, não tem mais o ATG, você tem que clonar de novo. Não, a própria empresa já coloca o ATG para você. Então é comum, quando você sequencia o vetor, ter 2 ATGs logo no início, entendeu? Tipo, no começo o pessoal ligava muito, né? Não está funcionando, não está Não, funcionando. tá Você já funcionando. colocou o seu código iniciador? Não, rapaz, é isso mesmo. Entendeu? Então é comum, assim. Agora, o cuidado que você tem que ter é o seguinte, ó, quando você inverte, né? Então, por exemplo, ó, essa aqui não tem stop códon. Essa aqui tem, né? Aí, quando você inverte, você tem que tirar o desse, né? Tem que tirar esse stop códon. Tanto que, às vezes, quando a gente vai desenhar, é comum, às vezes, a gente fazer o seguinte, olha, põe o ATG nos dois e tira o stop códon dos dois. Porque se você inverter, não vai ter problema. Max, mas e o stop códon? O vetor tem. Se você esquecer de pôr stop códon, o vetor também tem. Sempre tem. Tá bom? Mas é aquela coisa de sempre de laboratório, né, gente? Nessas partes práticas, né? Confira o manual, baixa o manual. Por exemplo, outro dia os meninos no laboratório estavam fazendo uma coisa errada lá. Eu falei, gente, vocês leram o manual? Mas você explicou pra gente. Eu falei, não, gente, lê o manual. Você tem que ter o manual, sempre conferir, porque lá vai estar tudo certo, né? Você compra, por exemplo, da Thermo, lá, um vetor de clonagem TA, né? Que é o vetor mais simples de clonagem. Cara, pega o manual, lê ele todo, aquela parte inicial, como que funciona, se tem ATG, se não tem, como, né? Para você saber o que você pode fazer ou não pode saber. Desculpa. Beleza? Então é isso, gente. É a primeira aula, como eu disse agora, semana que vem. Aí nós vamos começar a entrar mais pesado, tá? Aqui é mais a curiosidade, proteínas fusionadas, onde que a gente vai utilizar. Vou falar bastante disso ao longo da disciplina. Semana que vem, eu vou começar com vocês a parte de identificação de genes candidatos. Eu vou ficar, assim, 60% da disciplina só nisso, tá? Vou mostrar para vocês como que a gente acha um gene causal, quais são os experimentos que a gente faz para achar um gene, para aí sim a gente ir para a transgenia, tá? Aí depois que a gente terminar tudo isso, falar de genética reversa e genética direta, aí nós vamos estudar como fazer transgênicos, tá? Depois como produzir esses transgênicos, quais são as leis para isso, tá? E vamos discutir alguns artigos relacionados em engenharia genética de plantas, tá? Parte de bioreatores, vamos falar da parte de engenharia metabólica, tá? Tem alguns artigos já selecionados para a gente falar sobre isso, tá bom? E lembrando que semana que vem a aula vai ser um pouquinho mais rápida, porque eu tenho essa outra disciplina, tá? Vai ser só de 10 às 11, beleza? Então é isso, gente. Na segunda-feira, né, professor? Segunda-feira. Okay. Segunda de 10 às 11 e quarta 10 às 11 também. Tá bom? Aí na outra semana volta ao normal. Beleza? Falou, gente. Qualquer dúvida, eu tô aqui, vou só parar a gravação. Se tiver mais alguma coisa que alguém queira falar, tranquilo. Tchauzinho, pessoal.